Prepare-se para uma história que vai desafiar sua compreensão sobre como Deus age. É uma passagem bíblica cheia de reviravoltas, lições profundas e até mesmo um animal falante. Vamos mergulhar em Números capítulo 22. Tudo começa com Balaão, um profeta conhecido, mas com um coração dividido. O rei Balaque de Moabe estava apavorado com a aproximação dos israelitas. Ele via aquela multidão e temia que consumissem sua terra. Então ele teve uma ideia: contratar Balaão para amaldiçoar Israel. Balaque enviou príncipes com uma oferta generosa, mas Deus foi claro com Balaão: não vá com eles. Você não amaldiçoará este povo, porque é um povo abençoado. Balaão obedientemente recusou a oferta, mas Balaque não desistiu. Ele enviou príncipes ainda mais importantes, com promessas de riquezas e honras ainda maiores. E aqui vemos a primeira rachadura no caráter de Balaão. Em vez de se manter firme na palavra de Deus, ele disse aos príncipes: fiquem aqui esta noite, e eu verei o que mais o Senhor tem a me dizer. Ele estava tentando encontrar uma brecha, uma maneira de conseguir as riquezas sem desobedecer diretamente a Deus naquela noite. Deus permitiu que Balaão fosse, mas com uma condição muito estrita: faça apenas o que eu lhe disser. A permissão de Deus aqui não era uma aprovação, mas um teste. Ele estava permitindo que Balaão seguisse o desejo do seu próprio coração ganancioso, para lhe ensinar uma lição. E é na manhã seguinte que a história toma um rumo extraordinário. Balaão selou sua mula e partiu com os príncipes de Moabe. Mas a Bíblia diz que a ira de Deus se acendeu porque ele foi. Por quê? Porque Deus conhecia a intenção do coração de Balaão. Ele não estava indo para obedecer, mas sim para buscar a recompensa. Então Deus enviou o anjo do Senhor para se colocar no caminho como um adversário. E aqui está o detalhe incrível: Balaão, o grande profeta, não conseguia ver o anjo. Seus olhos espirituais estavam cegos pela cobiça. Mas sua mula, um simples animal, viu o anjo do Senhor parado no caminho, com uma espada desembainhada na mão. Aterrorizada, a mula se desviou do caminho e foi para o campo. Balaão, frustrado e sem entender nada, começou a espancar o animal para fazê-lo voltar à estrada. Ele estava cego para o perigo que a mula o estava salvando. Eles continuaram, e o anjo se colocou num lugar ainda mais apertado, um caminho estreito entre dois muros de vinhas. Novamente, a mula viu o anjo. Para desviar, ela se apertou contra um dos muros, esmagando o pé de Balaão. A dor só aumentou a fúria do profeta, que espancou a mula mais uma vez. Ele ainda não via o anjo. Ele só sentia a dor e a frustração, culpando o animal por seu problema. Pela terceira vez, o anjo do Senhor se moveu e se postou em um lugar tão estreito que não havia como passar nem para a direita nem para a esquerda. Quando a mula viu o anjo, ela simplesmente se deitou no chão, debaixo de Balaão. A essa altura, a raiva de Balaão explodiu. Ele pegou seu cajado e espancou a mula sem piedade. E então, o milagre acontece. O Senhor abriu a boca da mula. Sim, você ouviu direito. A mula falou com Balaão dizendo: o que eu te fiz para você me bater 3 vezes? Imagine o choque de Balaão. Ele estava tão consumido pela raiva que, em vez de se espantar com um animal falante, ele respondeu. Ele disse: você me fez de tolo. Se eu tivesse uma espada na mão, eu te mataria agora mesmo. A mula, com uma lógica impressionante, respondeu: por acaso não sou a sua mula? A mesma que você monta desde sempre. Alguma vez eu já fiz isso com você antes? E Balaão, no meio daquela discussão absurda, teve que admitir: foi nesse exato momento que o Senhor abriu os olhos de Balaão. E então ele viu o anjo do Senhor no caminho, com a espada na mão. Imediatamente, Balaão se prostrou com o rosto em terra, cheio de temor e vergonha. O anjo do Senhor o confrontou duramente. Por que você espancou sua mula 3 vezes? Eu vim aqui para me opor a você, porque o seu caminho é perverso diante de mim. A sua mula me viu e se desviou de mim por 3 vezes. Se ela não tivesse se desviado, eu certamente já o teria matado. Mas a ela, eu teria poupado. Naquele instante, a verdade atingiu Balaão como um raio. O animal que ele espancou era o instrumento de Deus para salvar sua vida. A teimosia que ele tanto criticou era, na verdade, sabedoria e obediência a uma autoridade espiritual que ele mesmo não conseguia enxergar. Essa história é poderosa. Ela nos ensina que Deus pode usar qualquer coisa, até mesmo uma mula, para cumprir seus propósitos e para nos advertir. Ela nos mostra o perigo da cobiça e como ela pode nos cegar para a verdade espiritual. Balaão, o profeta, estava cego enquanto a mula via claramente. Quantas vezes em nossas vidas nós nos irritamos com obstáculos e dificuldades, sem perceber que eles podem ser a proteção de Deus, nos livrando de um perigo maior? Quantas vezes culpamos as circunstâncias ou as pessoas ao nosso redor, quando o problema está na intenção do nosso próprio coração? Balaão reconheceu seu pecado e se ofereceu para voltar. Mas o anjo o instruiu a continuar sua jornada, reforçando a ordem inicial:
Fale apenas as palavras que eu lhe disser. A lição foi aprendida de forma dura. Deus não o impediu de ir, mas garantiu que sua vontade, e não a de Balaão, prevalecesse. Essa passagem nos convida a examinar nossos próprios corações. Estamos buscando a vontade de Deus ou tentando encontrar uma brecha para satisfazer nossos próprios desejos? Estamos com os olhos espirituais abertos para ver a mão de Deus agindo, mesmo nas formas mais inesperadas? Que possamos aprender com a mula de Balaão a ter sensibilidade para desviar do perigo espiritual. E que possamos ter a humildade de Balaão para nos arrependermos quando Deus abre nossos olhos para a verdade. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e se inscreva no canal para mais estudos profundos da Palavra de Deus. Até a próxima.